54. Olá, meu nome é Fabrício Kika e eu apresento De Fora Pra Dentro Especial Podcast. Venha comigo nesta viagem. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado. Cruzando a América do Sul de carona. Esse vídeo podcast conta com o patrocínio de ninguém. Ajude o nosso trabalho a continuar independente. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso material em suas redes sociais. É uma grande ajuda para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, o problema que havia na fronteira entre o Peru e o Equador naquela época é que peruanos e equatorianos poderiam cruzar a fronteira a qualquer horário do dia e da noite. Já outras nacionalidades só até 5 horas da tarde. E nós chegamos lá depois das 5. Até tentamos passar, mas não houve conversa. E nós tivemos que, assim, não havia uma cidade na fronteira, era um povoado, pequenas casas espalhadas, assim. Havia um restaurante que nós vimos quando chegamos, e nós voltamos a pé até o restaurante, comemos e perguntamos se havia algum lugar para ficar, algum hotel. A mulher não quis muito responder, e a gente perguntou se a gente podia dormir ali no restaurante. A mulher fez uma cara de contrariada, mas acabou aceitando, a gente pagou, demos algum dinheiro para ela e dormimos ali no restaurante, juntamos as cadeiras e dormimos. E aí a gente cruzou a fronteira aí sem nenhuma intercorrência no dia seguinte. A gente cruzou a fronteira e a gente, na própria fronteira, a gente perguntou para os policiais equatorianos se havia alguma possibilidade de alguma carona, como era a situação de pegar uma carona ali, se era possível, se era... E assim, perguntamos, né? E o policial, ele foi muito educado, falou, olha, eu tô saindo do meu turno agora e eu tô indo até Cuenca. Cuenca é uma cidade que ficava no caminho, na direção que nós estávamos indo, então nós pegamos uma carona com o próprio policial e fomos até a cidade de Cuenca. E essa cidade, tá anotado, mas eu não precisava anotar, eu nunca esqueceria, porque Cuenca era o nome do alfaiate do meu avô, Cuencas, na verdade. E eu achava super engraçado o nome dele, então memorizei isso. Uma cidade minúscula, pequeniníssima. E chegamos na cidade e fomos direto para casa do policial, inclusive, e o irmão do policial, ele estava indo de carro na sequência para Guayaquil. Aí tinha uma outra, era uma necessidade de tomar uma decisão ali, pelo seguinte, porque Guayaquil já não era mais no caminho, Guayaquil já era fora do caminho, mas era uma cidade grande, então havia a possibilidade de se conseguir uma carona, era melhor conseguir uma carona em Guayaquil para Quito do que de Cuenca para Quito. Então nós decidimos ir até Guayaquil de carona e depois, porque era o seguinte, se houvesse algum problema, a gente poderia ir de ônibus, inclusive para Quito. Então a gente estava na fronteira, a gente veio até a cidade de Cuenca, aqui, e Guayaquil era já saindo um pouco da rota, a nossa rota ia para Quito. Decidimos então ir para Guayaquil, convencido pelo policial, que falou, olha, melhor vocês irem para Guayaquil. E chegamos a Guayaquil, assim, passamos até a tarde em Guayaquil, tentamos pegar carona, chegamos e tentamos pegar carona imediatamente, mas por insistência do irmão do policial, nós acabamos ficando ali com ele à tarde, ele mostrou um pouco da cidade, a gente achou meio mal educado, saímos imediatamente, então fizemos turismo em Guayaquil e pegamos um ônibus à noite, desistimos da carona e pegamos um ônibus até Quito. Chegamos em Quito no meio da noite,
E aí fomos a um motel, porque a Emília estava realmente exausta. A noite anterior tinha sido muito puxado, e a Emília falou: Fabrício, eu não tô aguentando. A gente dormiu a noite passada no restaurante, praticamente não dormi, tô exausta, tá frio e precisamos descansar. Então ela foi pro hotel e eu falei: não tenho condição. Ela falou: não, eu pago, a gente fica no mesmo quarto. Ficamos no mesmo quarto e ela pagou o hotel, nos deu um descanso, o que foi bom, na verdade. E a gente pôde descansar. No dia seguinte, a gente também pegou um ônibus, dessa vez até uma cidade chamada, perto da fronteira, chamado Nueva Loja. E a gente até tentou pegar carona também, não conseguimos, a gente acabou pegando, eu falei pegou um ônibus, na verdade nós pegamos 2 ônibus, pegamos um ônibus, esses como se fosse um ônibus municipal mesmo, mas saiu algumas horas de viagem, depois a gente pegou um ônibus intercidades mesmo, um pouco melhor, até essa cidade já próximo à fronteira com a Colômbia. Até então, essa viagem que tinha começado com a Emília, né, que tinha começado em Copacabana, tinha cruzado o resto da Bolívia, o Peru inteiro, e a gente já estava terminando de cruzar o Equador, tinha passado sem nenhum grande problema. A gente não tinha tido nenhum grande problema e chegamos na Colômbia sem nenhum grande problema também. Tudo havia dado certo. A gente chegou na cidade de Nova Loja, aqui, sem nenhum grande problema, estava tudo muito tranquilo. Eu tenho certeza que ela estava tendo uma viagem boa, não houve nenhum grande. Nada, não teve problema. Foi uma viagem bem tranquila, sem nenhum problema. Bom, chegamos nessa cidade, conseguimos uma carona até a fronteira, passamos da fronteira sem nenhum problema, e a gente tinha passamos a fronteira, aí numa situação bem diferente, porque a paisagem era muito diferente, aí a gente estava numa paisagem mais amazônica, mais floresta fechada, era uma situação bem diferente daquela que a gente estava vivendo até então. Até então a gente estava vivendo numa paisagem andina, e nesse momento, eu não sei exatamente se tecnicamente, geograficamente, eu estou cometendo algum erro clássico, mas era uma paisagem muito diferente, que me parecia uma paisagem muito mais amazônica, e a gente tinha de fato descido os Andes, né? Eu não sei exatamente a altitude, mas era uma paisagem de floresta, fechada, e clima tropical. E cruzamos a fronteira, pegamos um ônibus de trabalhadores rurais até uma cidade chamada Patalito, que ficava, imagino, algumas horas da fronteira. Não me lembro exatamente bem, isso não tenho anotado com detalhes. E aí aconteceu a passagem mais importante dessa viagem, e que na época eu não me dei conta da seriedade e da gravidade do que estava acontecendo. Eu simplesmente, e talvez por não ter tido a noção exata do que estava acontecendo, talvez isso tenha sido a melhor coisa que nos aconteceu, porque eu não tinha noção do perigo e do problema que eu estava me metendo. Nós cruzamos a fronteira e alguns quilômetros, quase uma hora depois da passagem da fronteira, que não teve problema nenhum, nós nos deparamos com uma parada, com uma blitz militar. Entraram dentro do ônibus militares fardados, com metralhadoras na mão, e nos escolheram algumas pessoas, entre eles eu e a Emília, mandaram descer do ônibus e mandaram o ônibus esperar. Nós saímos do ônibus, ficamos perfilados do lado de fora do ônibus, esperando. Nada, nos falaram nada, pediram os documentos.
e começaram a fazer perguntas para as pessoas e começaram a me perguntar o que eu estava fazendo ali, onde que eu ia, e eu respondendo com a calma necessária ali para aquela situação. Eu estava realmente calmo. Na minha cabeça, essa viagem só aconteceu porque eu não tinha nada para me roubarem. Se me roubassem tudo, eu pegaria um telefone, ligaria para casa e pegaria o dinheiro que eu tinha para receber, compraria passagem de volta ou para algum lugar próximo. Eu não tinha nada roubar, eu não tinha câmera, eu não tinha, obviamente, não tinha celular naquela época, não tinha nada, eu tinha roupas sujas naquela altura, praticamente todas as roupas sujas. E era isso, eu tava tranquilo, o que vai acontecer comigo? Bom, o homem encarregado dessa blitz me chamou para uma sala para conversar a respeito do que eu estava fazendo. E começou a me fazer pergunta. Como eu disse, era uma construção precária do lado da estrada, no meio da mata. Esses homens com roupas militares me pediram informação, e aí esse homem começou a me perguntar o que eu estava fazendo. Eu falei que era estudante, falei o que eu estava fazendo, falei o que eu queria, e eu explicando: olha, eu sou um estudante, quero visitar o professor Lopes na Universidade Nacional, e não tenho dinheiro, estou aqui, sou estudante, não tenho nada, tenho alguns... E ele me perguntou da Emília. Quando eu viro de costas, a Emília tá escorada no ônibus, chorando, em prantos. E aí eu fiquei um pouco nervoso, falei: o que tá acontecendo? Ele falou: não sei. O comandante, ela falou: não sei. Eu falei: posso falar com ela? Ele falou: não. Eu quero confirmar que você tá aqui como estudante. Eu vou ligar para sua casa no Brasil. Ligar pra minha casa no Brasil? Eu falei: eu quero saber. Eu falei: tá bom. Dei meu telefone, ele pegou o telefone, deu o meu número de telefone, pegou o telefone, fingiu que tava ligando, ele certamente não ligou, perguntou se eu era estudante, desligou, pediu o nome e o número de telefone do professor na universidade. Eu dei o número do telefone, ele ligou também, não fingiu, me mandou esperar ali, saiu da sala. Eu virei e comecei a olhar a Emília, ver o que estava acontecendo com a Emília. Nessa altura, os militares estavam acalmando ela: calma, não sei o que, não, tudo tranquilo, mas ela chorando, desesperada. Esse comandante volta para minha sala, pega o telefone, e aí eu acho que ele de fato liga para alguém, começa a falar, falando sobre mim, falando: dois estudantes aqui, um brasileiro e uma belga. Aí ele me perguntou: vocês são o quê? Eu falei: não, minha namorada. Não era namorada, a gente não tinha nem ficado nessa viagem. Minha namorada. A gente vai noivar, a gente vai casar. Eu menti, né? Aumentei o conto. Não, a gente vai tá junto faz não sei quantos anos, e estamos viajando a primeira vez, ela também estuda comigo e tal. Tá bom. Ela mora no Brasil? Mora no Brasil. Ela fala português? Eu falei: não, ela tá na faculdade, ela só fala inglês e um pouco de espanhol e tal. Tá bom. Ele desligou e nós ficamos nessa história por mais ou menos umas 3 horas parados no meio da floresta. Um lugar isolado, sem passar carro, nada. E aí depois esse comandante voltou para a sala, apertou minha mão, falou: a Farc te deseja muito, muito boa sorte. Eu falei: como é que é? A Farc te deseja muito boa sorte. Em nenhum momento eu me liguei que era a Farc. Em nenhum momento eu me liguei que era. Não passou pela minha cabeça. E se passou pela minha cabeça na época, eu não quis acreditar. Eu falei: não é possível que os caras vão fazer isso no meio da estrada. Entramos no ônibus, fomos até a cidade onde a gente tinha planejado originalmente, Pitalito. A Emília, completamente emocionalmente destruída, morrendo de medo, chorando. Ela teve, assim que o ônibus saiu, ela teve que pedir para parar, ela saiu do ônibus, vomitou, um negócio horroroso. Ela teve uma crise histérica, e eu tentando acalmá-la e etc. Enfim, chegamos em Pitalito e pegamos um ônibus direto para Bogotá. Ela queria ir de carro, ela queria pegar um táxi, mas acabei convencendo ela a pegar um ônibus, e ela ficou um dia em Bogotá e voltou para a Bélgica direto.
E com ela eu me correspondi por muitos anos, até vir morar aqui na Nova Zelândia e depois nós perdemos o contato. Mas por muitos anos, eu me mudei para Nova Zelândia em 2009, nós mantínhamos contato, e era legal porque nós, isso eu acho até que ela ainda está no meu Facebook, apesar de eu não usar mais, mas mesmo quando as redes sociais começaram e etc, a gente ainda trocava cartas, o que era muito legal. Enfim, eu vou restabelecer esse contato com ela e quem sabe um dia eu não trago ela aqui no canal pra gente contar essa história juntos. E aí, né, chegamos em Bogotá, fomos para um hotel, ficamos no hotel. Só que eu não entrei no hotel, eu fui direto ver o professor. Nós chegamos em Bogotá numa sexta-feira. E eu cheguei em Bogotá e liguei para ele, falei: estou em Bogotá, eu não venho aqui para a universidade, mas venho antes das 5, porque às 5 a universidade fecha e eu não vou para casa. Eu falei: tá bom. Me despedi da Emília, a Emília ia se organizar para ir embora no dia seguinte, o mais rápido possível, e eu ia ficar em Bogotá. Então me despedi da Emília e fui para a universidade. Eu devia ter tomado um banho, eu devia ter me preparado. Eu cheguei na universidade, demorei um pouco para encontrar lá o departamento. Quando eu encontrei, ele olhou para mim e ele falou assim, a primeira coisa que ele falou para mim: você precisa tomar um banho imediatamente. Ele ficou com tanta pena de mim que ele falou: olha, você ia ficar aqui na residência universitária, já arrumamos um lugar aqui para você, mas hoje você vai lá para minha casa. Eu fui para a casa dele, conheci a família dele, foi muito legal. E porque, cara, aí lavaram minha roupa, né, toda, porque tava com todas as roupas. Eu devia ter chegado lá, parecia um mendigo. Eu não me lembro quando tinha sido a última vez que eu tinha tomado banho. Foi um negócio assim surreal, surreal. Essa viagem demorou 13 dias ao todo. E foi assim espetacular. O professor Oscar Lopes, ele ficou tão tocado com a minha dedicação para chegar até lá que ele conseguiu, junto à universidade, pagar minha passagem de volta de avião até Campo Grande. Então, Bogotá, São Paulo, São Paulo, Campo Grande. Ele me doou uma passagem de volta. Mas talvez a parte mais importante dessa viagem tenha sido, obviamente, o meu contato com a América Latina. Quando eu cheguei no laboratório, eu aprendi muitas técnicas com bambu. Aquele bambu, eu tinha levado uma peça de bambu, diga-se de passagem, estava na minha mochila um pedaço de bambu desse tamanho que ficava no fundo da mochila. Eu colocava meias e cuecas no meio do bambu. Aquele bambu até então não tinha sido catalogado cientificamente, é uma espécie desconhecida. E depois ficou conhecida como Guaduataquaruçu. Alguns anos depois catalogaram, dando o nome na região ali onde foi descoberto, Taquari, Taquaruçu, enfim. Fizemos os testes naquele bambu, descobrimos que a resistência era parecida com as espécies que tinham na Colômbia, aprendi todas as tecnologias, fiquei uma semana lá na universidade, voltei para o Brasil já próximo do Natal, acho que talvez até depois do Natal, não me lembro bem. Voltei para o Brasil com todas aquelas tecnologias e apliquei tudo aquilo que eu tinha aprendido no meu trabalho final, na minha tese de graduação de curso, cujo objetivo, se você ouvir lá na introdução desse vídeo podcast, você lembra que o objetivo era ganhar o Concurso Nacional de Trabalhos de Graduação de Curso. E eu ganhei. No final daquele ano, meu trabalho não ficou entre os 10 melhores da minha universidade, mas a minha universidade, os alunos não quiseram participar, só participaram 4 alunos, então aceitaram que eu participasse. Fiz um pedido especial, porque a minha nota para o trabalho final, como durante toda a faculdade, não foi uma nota muito boa, foi uma nota relativamente baixa. Tinham 50 e poucos alunos que se graduaram, eu fiquei entre os 30 melhores. Não foi uma nota muito alta. Mas eu sabia que o trabalho era muito bom. E eu insisti para mandar o meu trabalho. Recebi essa concessão especial porque os alunos não queriam enviar, porque tem que redesenhar o projeto. E eu redesenhei o projeto. E eu ganhei o concurso. E
Isso aqui é na comemoração, um professor lá da universidade, o professor Goliardo, e aqui é uma foto com a minha supervisora, a professora Iris Ebner, que faleceu um ano depois de eu ter ganho o concurso. Então valeu a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Inspirado pela escultura das Veias Abertas da América Latina, depois pelo livro do Encontro Latino de Estudantes de Arquitetura, eu fiz essa viagem, cruzei a América do Sul, não totalmente de carona, mas o objetivo era atravessar totalmente de carona para aprender sobre arquitetura, sobre a América Latina, sobre mim mesmo. Conheci uma pessoa extraordinária que foi minha amiga durante muitos anos, amiga de carta, muita história para contar, quase fui sequestrado pela Farc, e essa viagem tá aí. Eu às vezes olho para essa foto, me emociono, porque foi aí que começou essa viagem, e foi aí que foi a primeira grande viagem da minha vida, uma viagem com o mínimo de planejamento possível, mas com muita vontade, e faz me pensar muito sobre o tempo, sobre a vida, sobre o que é preciso fazer para ser feliz, e o quanto essa viagem foi importante para minha formação como homem, como pessoa, e para desenvolver um amor profundo pela América Latina. Eu não tenho nenhum sentimento patriota pelo Brasil, nada, não tenho bandeira do Brasil, não tenho nada, acho nacionalismo uma coisa estranha, mas eu me simpatizo muito com o sofrimento da América Latina, aí inclui-se o Brasil, pelo fato de ter sido vilipendiado por séculos, e você vê que um povo sofrido, né, saindo lá do Pantanal do Mato Grosso do Sul, cruzando os Andes 2 vezes de um lado e para o outro, indo dos Andes, subindo, indo até o Pacífico, subindo novamente, indo até a Amazônia, subindo novamente até Bogotá. Em todos os lugares você vê um povo sofrido, um povo que foi explorado. Isso foi muito importante para a minha vida. E essa viagem me fez acreditar que eu pudesse viajar pelo mundo inteiro. Se eu conseguir viajar com tão pouco dinheiro, com tão pouco sofrimento, eu falei, cara, eu não sei como, mas eu vou acabar viajando o mundo. Não viajei tanto quanto eu gostaria, mas muito mais do que eu imaginava, e por isso eu sou muito grato. Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você assistiu só esse, tem outros episódios para você assistir. Um grande abraço, até a próxima. Cruzando a América do Sul de carona. Esse é o fim dessa viagem. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Antes de você sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, faça um comentário e compartilhe com seus amigos. É importante que você dê essa força nesse trabalho independente.